Boa tarde. Gostaria, em primeiro lugar, de agradecer o honroso convite e depois gostaria de me desculpar com vocês por não poder estar presente ao vivo e a cores, né? E ter que fazer essa gravação. Eu resolvi fazer um pequeno depoimento sobre a minha tradução dos Trabalhos e os Dias, e fazendo comentários de ordem mais geral. Espero que tenha algum interesse. Vamos lá. Bom, o volume da minha tradução e comentários dos Trabalhos e os Dias de Hesíodo é fruto de minha dissertação de mestrado, feita há muitos e muitos anos. A escolha desse poema foi inspirada por um curso do professor José Cavalcante de Souza. Esse curso era sobre os poemas hesiódicos, justamente, né, na Universidade de São Paulo. Os 2 semestres sobre esse tema foram tão estimulantes que um colega de turma se dispôs a traduzir e comentar a Teogonia, e eu a fazer o mesmo com o Zerga. O colega em questão é o Jaá Torrano, né, que é um dos nossos melhores e mais profícuos tradutores de textos da literatura grega. Eu reconheço que sofri alguma influência da Teogonia na versão do Torrano, quando eu fui fazer a minha tradução, mais especificamente de seu modo de traduzir os epítetos, que, aliás, dá um enorme prazer, né, brincar de fazer epítetos. Né? Essa é um jogo muito divertido. Bom, aliás, se eu sofri influência do Torrano, nós dois sofremos influência do modo de tratar a língua grega nas lições do professor Cavalcante. Bem, eu fui convidada a falar a respeito desta minha tradução, que já tem, depois de 30 anos, já tem 5 edições, a rigor 2 edições e 3 reimpressões, e eu gostaria de pensar que isso se deve à alta qualidade do meu trabalho. Mas, na verdade, muito é obra do acaso, a nossa Tica. Nos anos 80, não havia uma tradução desta obra no Brasil, e em Portugal havia uma realizada pelo grande escola Moses Amzalak, que a publicou em 1947. Trata-se de uma ótima tradução, muito cuidadosa, embora em prosa, né? Essa tradução, obviamente, se inseria nos interesses acadêmicos dele, que eram muito mais ligados à história do pensamento econômico do que à literatura propriamente. Daí, provavelmente, o fato dele ter decidido traduzir em prosa, não? Bom, assim, durante algum tempo, a minha versão dos Erga foi a única encontrável em português, e tendo sido premiada pela APCA em 1990 como a melhor tradução do ano, acabou por ser republicada diversas vezes. Então, é o acaso, é também o prêmio, enfim. Acontece, porém, que ingenuamente eu achava que o que se convencionou chamar de primeira parte, isto é, do verso 1 ao verso 382, era o pedaço mais importante e digno de atenção no poema. Então, foi com ela que eu trabalhei, com essa primeira parte. Né? Realmente, a um helenista é bem mais atraente e saboroso lidar com o arcabouço mítico de seu texto do que com as séries de lições práticas contidas na segunda parte.
Com o tempo, entretanto, percebi que não era bem assim, né? Mas hoje, à distância, percebo que pesou muito também o fato de haver sempre muito sangue, suor e lágrimas no meu trabalho intelectual. Portanto, aí menos versos seriam mais fáceis de ser traduzidos. Bom, a questão importante que me coloco hoje é se deve dividir em duas partes um poema que na tradição está junto, né? Para a nossa percepção de hoje, pode fazer sentido, mas para Hesíodo e para as pessoas do período arcaico, me parece que não, né? Então, eu lamento ter feito essa divisão, que não fui eu que fiz, os historiadores da literatura que fazem. E enfim, hoje em dia eu vejo que eu não devia ter feito apenas a tradução da primeira parte. Bom, felizmente outras ótimas traduções do poema inteiro surgiram no Brasil ultimamente, dentre as quais eu destaco a de Christian Werner, a de Alessandro Rolim Moura e a do Luiz Otávio Mantovanelli. A tradução do Zerga já está muito distante na minha produção, digamos, e difícil de ser comentada tecnicamente. Destaco, portanto, apenas algumas preocupações e cuidados que pautaram esse meu trabalho. Atitude, aliás, que mantive na tradução do hino homérico Afrodite, que acaba de ser publicada pela Ateliê Editorial. Poema que é do século VII a.C., portanto, bem próximo cronologicamente de Hesíodo, não? Por se tratar de uma composição produzida no período arcaico, né, quando poucos tinham acesso à leitura e à escrita, sempre considero da maior importância e mesmo da necessidade, né, dos versos em português terem no aspecto sonoro uma de suas prioridades. Por isso, quando estou traduzindo, falo em voz alta cada verso ou grupo de versos que vou escrevendo em português, né? Procurando manter, além da boa sonoridade, os jogos de palavras e as aliterações que são muito comuns no original, né? Respeito e rigor ao traduzir cada palavra também é necessário. Aí entram as circunstâncias em que o poema foi traduzido, né? A história do período, os outros textos da época, a decoração dos vasos, a produção cultural como um todo, né? Esse trabalho é um ato de grande aprendizado, não apenas da língua grega, mas também do português, e também de história, de filologia, de filosofia, etc. As escolhas que fazemos em nossa língua têm que revelar uma razoável familiaridade e frequentação de poesia, da poesia que é produzida em português, tentando, inclusive, fazer parte de algum modo, desse repertório. Como se percebe, língua e cultura se identificam no ambiente da tradução dos textos antigos. Todas as áreas do conhecimento relativas a esta sociedade devem colaborar para que possamos nos aproximar o máximo possível do que está realmente sendo dito. Aqui, para finalizar, eu gostaria de dizer que nós precisamos dar mais espaço para a discussão de questões relativas às traduções da língua e da cultura greco-latina,
para a nossa cultura mestiça, como diz, enfim, no dizer do nosso colega Fernando Santoro. Esse é um tema que, em princípio, era o tema que eu iria explorar, que é da importância de se estudar ou de se adicionar aos nossos estudos pesquisas e aulas, enfim, né, das culturas outras que compõem, né, a nossa. Enfim, eu tinha preparado um outro texto considerando essas questões, que eu acho que são importantes e que de tempos em tempos vêm à tona de novo. Né? Bom, agradeço a atenção de vocês e espero que na segunda edição desse seminário eu possa falar sobre o hino homérico Afrodite, a minha tradução. Ok? Muito obrigada pela atenção e muito obrigada pelo convite.